e no vídeo de hoje vamos falar sobre os prós e contras de investir em Caixa Seguridade. Esse é mais um vídeo daquele quadro, prós e contras. Então, sem mais enrolações, vamos aqui para o primeiro ponto e, como de costume, começar pelos contras. Olha, o principal contra que eu consegui pensar aqui é a questão da influência governamental e risco político. Porque, veja bem, embora haja contrato com a Caixa até 2050, decisões estratégicas como nomeação de executivos ou mudanças regulatórias, elas podem ser impactadas por pressões políticas, colocando ali os interesses dos acionistas em segundo plano, seja de forma temporária ou permanente. E como você bem sabe, a Caixa Seguridade tem pouquíssimo tempo de bolsa, o IPO é bem recente, eu acredito que a empresa não tem sequer 4 anos de bolsa no momento que eu estou gravando esse vídeo, então é outro ponto negativo aqui na companhia. Partindo para o próximo ponto, nós temos investigações e esqueletos no armário. Então, mesmo após o IPO, o relatório de auditoria mencionou potenciais riscos relacionados a investigações internas sobre atos ilícitos. Isso traz uma certa incerteza futuro ali nos termos de reputação e provisões financeiras inesperadas. E claro, eu também vou deixar aqui na descrição do vídeo o link da Invest News que aborda esse assunto para você se aprofundar um pouco mais. Inclusive, diversos analistas já apontaram isso como um risco real, semelhante a casos já observados em outras seguradoras brasileiras. Então, como você pôde ver aqui, eu não consegui pensar em tantos contras para a Caixa Seguridade, eu apenas destaquei os que eu me recordo. E se você tem algum contra aqui a Caixa, deixa nos comentários que certamente em um próximo vídeo eu trago mais informações aqui para vocês. Então deixa aí nos comentários o que para você é um contra de investir na empresa. Então aqui no próximo ponto, a gente tem risco de financiamento ligado ao setor imobiliário. Então, embora a Caixa Seguridade não atue diretamente com crédito imobiliário, ela está exposta aos riscos do setor. E eu digo isso incluindo mudanças de política de crédito da própria Caixa Econômica, que inclusive recentemente tem mostrado dificuldades recentes em liberar financiamentos. E sem dúvidas, isso poderia sim afetar o volume de seguros prestamistas ou habitacionais no futuro. E claro, afetaria também diretamente os resultados da empresa. Então, esses foram os 3 principais contras que eu consegui pensar. E se você tem mais algum, como eu falei, deixa aí nos comentários. Então, partindo aqui para os prós de investir em Caixa Seguridade, o primeiro é modelo de negócio leve e de alta rentabilidade. Quem assistiu aqui o vídeo de prós e contras da BB Seguridade sabe que eu mencionei esse mesmo ponto. Então, é o seguinte, a Caixa Seguridade ela atua de forma asset light, que basicamente ela não precisa estruturar grandes redes físicas próprias, já que utiliza as plataformas do banco, a Caixa Econômica, e em parceiros estratégicos para distribuição de seguros, previdências e consórcio. Então, isso aqui gera sim uma margem elevada, já que a empresa fica mais comissionadora do que operadora direta de risco. Então, é um modelo de negócio enxuto e que, para mim, faz todo sentido. Partindo aqui para o próximo ponto, a gente tem canal de distribuição exclusivo e massivo. E é o seguinte, a Caixa Seguridade ela tem exclusividade para vender produtos de seguro dentro das agências da Caixa Econômica Federal até 2041. São mais de 4.000 agências e dezenas de milhões de clientes correntistas. E isso, sem dúvidas, garante à empresa acesso a um público enorme e relativamente estável. Essa exclusividade é um ativo único que, na minha opinião, nenhuma outra seguradora no Brasil possui em igual escala. Então, cada um com as suas vantagens competitivas. A BB Seguridade com a dela e a Caixa Seguridade também com as suas particularidades. Partindo aqui para o próximo pró, é o potencial de penetração que ainda é muito baixo. Então, apesar do tamanho da base de clientes, a penetração de seguros no Brasil ela ainda é relativamente pequena.
especialmente quando a gente compara com países de primeiro mundo, como Estados Unidos, Alemanha, Itália. Então, isso daqui significa grande espaço de crescimento à medida ali que a população se educa financeiramente e aumenta a renda. Porque, pare para pensar comigo, eu já falei isso daqui em outros vídeos do canal. O desenvolvimento do setor de seguros, ele está ali intimamente ligado com questões como o PIB per capita. Porque, veja bem, se a pessoa ela não tem renda, essa pessoa obviamente não tem bens. E mesmo que tenha algum bem, ela não vai ter recursos o suficiente para poder contratar um seguro. Eu acredito que a maioria das pessoas que me assistem aqui nesse canal são pessoas realmente mais abastadas financeiramente, até porque tem excesso de capital e não só tem excesso de capital, como tem educação financeira e busca informações sobre investimentos. E a gente sabe, dentro do mercado de investimentos, uma fatia muito pequena. Então, eu vou aqui até ilustrar. Vamos supor que esse daqui é um gráfico de pizza, me perdoe por não conseguir fazer um círculo perfeito. Então, vamos imaginar que isso daqui é o mercado de investimentos. Aí vocês, que são pessoas extremamente qualificadas, buscam informações sobre esse setor, né? Na verdade, diversas pessoas estão buscando informações sobre investimento, mas uma fatia ainda menor busca informações sobre empresas que distribuem bons dividendos para poder investir com foco no longuíssimo prazo para ter uma aposentadoria digna. Então, vocês são a exceção da exceção. Pouquíssimas pessoas no Brasil têm esse excesso de capital e das poucas que têm, não são todas que procuram se qualificar para investir e ainda mais aprender sobre a melhor filosofia de investimento que temos conhecimento até hoje. Então, pessoas como vocês têm mais propensão a adquirir um seguro, diferentemente da grande maioria do Brasil que malmente consegue pagar as próprias contas. Então, infelizmente, nesse caso, a maioria das pessoas não consegue comprar seguros, mas em qualquer sinal de melhora, aumento de renda da população, a gente pode ter um mercado de seguros que ainda vai crescer muito. E nesse caso, você que está comprando as ações de Caixa Seguridade agora, certamente vai ter uma boa surpresa nos resultados da empresa se a questão ali do seguro obtiver uma penetração melhor na nossa sociedade. Então, partindo aqui para o próximo ponto, a gente tem um mercado resiliente em crises. Veja bem, seguros, previdência e capitalização, eles tendem a ter demanda estável, mesmo em períodos de crise, diferentemente de setores cíclicos como commodities. Eu vou até apagar aqui esse desenho que eu fiz, de tão feio que ficou, só para não atrapalhar. Pronto. Então, isso dá previsibilidade de caixa e dividendos, tornando a ação defensiva em momentos de alta instabilidade. Então, me parece que nesse ponto a Caixa Seguridade atende mais um requisito para compor uma carteira previdenciária. Então, partindo aqui para mais um ponto, nós temos uma política de dividendos extremamente atrativa. E veja bem, o estatuto da empresa prevê distribuição mínima de 70% do lucro líquido ajustado em dividendos. Isso daqui coloca a empresa como uma das melhores pagadoras da bolsa. É tanto que diversos analistas eles enxergam a Caixa Seguridade como uma ação de, entre aspas, quase renda fixa em termos de fluxo de dividendos. E o bacana é que você recebe esses dividendos e você pode muito bem tomar a decisão onde você vai alocar. Se você vai compor caixa na renda fixa, se você vai comprar mais ações da Caixa Seguridade. De qualquer forma, para quem reinveste os dividendos, o retorno é composto ao longo do tempo. Partindo aqui para o próximo ponto, nós temos um baixíssimo risco operacional. Então, mais uma vez, como a empresa ela não assume diretamente o risco dos segurados, porque boa parte é repassado às seguradoras parceiras, como a Tokio Marine, Icatu e outros, o negócio ele reduz a exposição a sinistros de grande escala. E claro, isso daqui aumenta a previsibilidade dos lucros da empresa. Então aqui, no próximo pró de investir em Caixa Seguridade,
nós temos uma diversificação dentro do setor financeiro. Isso porque a empresa ela atua em múltiplos segmentos: seguros, habitacionais, prestamista, vida, previdência, consórcio e capitalização. Então, ter essa diversificação dentro do ecossistema de seguros mitiga muito os riscos de depender de apenas um único produto. Então, partindo aqui para o próximo ponto, nós temos a força da marca da Caixa. E é o seguinte, a Caixa Econômica ela é fortíssima no varejo, principalmente nas classes C e D da nossa população. Além de ter forte presença em crédito habitacional, a Caixa também já está há muito tempo no mercado, é amplamente conhecida em todo o país, diferente de um Banrisul, que nem todo mundo conhece, ou BRB, que é o Banco de Brasília, mas quando você fala de Caixa Econômica, todo mundo sabe do que se trata. Então, isso dá enorme vantagem competitiva na hora de vender seguros atrelados ao financiamento de imóveis ou ali produtos de proteção financeira. Esse foi mais um ponto positivo. E aqui no próximo a gente tem um baixo endividamento e estrutura enxuta. Então, diferente de bancos ou empresas de commodities, a Caixa Seguridade ela tem um endividamento baixo e uma operação verdadeiramente leve, o que, ao meu ver, isso permite um retorno sobre o patrimônio líquido, o ROE, muito elevado. E sem contar que a empresa tem uma baita vantagem competitiva. A Caixa Econômica é o banco número 1 em financiamento imobiliário, logo a Caixa Seguridade já consegue fazer, entre aspas, aquela venda casada. A pessoa vai financiar um imóvel e já pega um seguro imobiliário ou seguro habitacional. E fora esse ponto, o setor de seguros ele também é altamente regulado pela SUSEP e isso, sem dúvidas, cria barreiras para novos entrantes. Então aqui você não pode sair desse vídeo sem antes dar uma olhada na apresentação de resultados do segundo trimestre de 2025 da Caixa Seguridade. Então aqui logo no começo a Caixa Seguridade ela destaca o recorde histórico em emissões trimestrais para seguros habitacional e residencial. Então veja que na parte habitacional houveram mais 11% em comparação com o segundo trimestre de 2024 de prêmios emitidos, totalizando aqui 984,6 milhões. E aqui a companhia também destaca que mais 41,3% nas emissões do residencial acoplado ao habitacional entre 2025 e 2024, ali no segundo trimestre de cada ano. Isso, segundo a empresa, corresponde a 10,4% das emissões do trimestre. E aqui a parte residencial também não ficou para trás, um crescimento de 22,1% em comparação com o mesmo período do ano passado. Já na parte de previdência, também eles cresceram as reservas, um aumento de 13,4%. E veja só que legal, isso aqui é graças, em partes, à campanha de cashback, com aumento de 94,9% de portabilidade de entrada entre 2025, ali no segundo trimestre, e o segundo trimestre de 2024. A parte de vida também teve um leve aumento de 1,1% em relação ao segundo trimestre de 2024. Isso em termos de prêmios emitidos, porque as vendas elas aumentaram em 121,7% nos 6 primeiros meses de 2025, em comparação com os 6 primeiros meses de 2024. Já aqui na parte de consórcio, veja como a empresa conseguiu crescer as cartas de crédito, que aumentaram em 41,5%, e aqui na parte de capitalização também houve um aumento de 31,5%. E aqui, nos principais destaques do resultado do segundo trimestre de 2025, a empresa ostenta aqui um lucro de 1 bilhão líquido, o que é uma alta de 35,2% em relação ao segundo trimestre de 2024. Fora esse ponto, houve também um dividendo distribuído de 960 milhões, o que configura um payout de 92,2%. Então, esse payout ele é alto justamente porque a Caixa Econômica quer receber esse lucro aqui do seu braço, a Caixa Seguridade. Daí você, como pequeno acionista, também se beneficia
recebendo um belo de um dividendo. Então é preciso você reaplicar o dividendo para continuar tendo ali um crescimento exponencial nos seus investimentos. É preciso colocar a bola de neve para girar, porque como a empresa fica com pouquíssimo caixa, tem uma estrutura enxuta de negócios, então talvez não tenhamos um crescimento tão grande em suas receitas, a não ser se a situação econômica do Brasil melhorar, para que as pessoas contratem mais seguros. Então, até lá, a gente segue firme e forte, recebendo os dividendos e reaplicando. E veja que a receita operacional ela foi de 1,4 bi. Isso configura um ROI de 69,6%. Então, as seguradoras realmente conseguem fazer muito dinheiro sobre o capital investido. E isso daqui representou um aumento de 9 pontos percentuais em comparação com o mesmo período do ano passado. Então, está tudo lindo na fotografia. Então, aqui você consegue visualizar muito melhor as receitas operacionais. Aqui nesse gráfico de barras, a gente consegue ver o crescimento em comparação com o mesmo período do ano passado. O lucro líquido aqui em barras também, veja que aumentou em 35,2%, bem acima da inflação. E essa é a beleza de investir em ações. Na renda fixa, se você investe, você não pode pegar aquele rendimento para gastar, senão você vai acabar deteriorando o seu patrimônio. Mas as empresas, elas são organismos vivos que reajustam as suas linhas de receita, ou seja, reajustam os seus produtos à inflação. E claro, como existe ali um payout estabelecido de no mínimo 70%, então você sempre está recebendo ali um dividendo reajustado à inflação desde que a companhia consiga crescer os seus lucros líquidos. Desde que a companhia consiga crescer os seus lucros. Então, veja aqui que na parte do ROI, em comparação com o mesmo período do ano passado, realmente foi um aumento de 9,9 pontos percentuais, o que é muito bom. E aqui a empresa destaca: quando desconsiderados os efeitos dos eventos extraordinários de sinistros de 2024 sobre o lucro de 2024, você tem um lucro líquido normalizado. Então perceba que só houve essa expressão, esse crescimento em relação ao lucro do mesmo período aqui do ano passado, por conta de eventos extraordinários. Eventos esses não recorrentes, então, na época, o lucro ficou amassado, mas agora já voltou ao normal. Agora me diz uma coisa, com toda a sinceridade do mundo. Você sente lá no fundo que tem algo errado com a sua carteira de dividendos? Que talvez você não esteja tão seguro assim e que algumas ações que você compra pode um dia virar pó? Se essa pontinha de desconforto apareceu aí, é porque você precisa ouvir isso. Eu criei o Decifrando Sua Carteira, que é basicamente o seguinte: você vai clicar nesse comentário que está fixado aqui no vídeo, preencher o formulário e, com base nas suas respostas, eu gravo um vídeo exclusivo só para você, analisando ponto a ponto onde estão possíveis erros e acertos da sua carteira e o que eu faria. E presta atenção, esse vídeo exclusivo ele vai ficar disponível para sempre no canal Dividendo e Tradição, e só quem tem o link vai ter acesso a esse vídeo. Então eu vou mandar no seu e-mail o link do vídeo junto com um PDF completo da análise. Vai ser como ter um raio-x real da sua carteira com alguém que não tem conflito de interesses e só vai te dizer a verdade em uma segunda opinião 100% sincera. O link do formulário tá aí no comentário fixado. Então, bem, esse daqui foi o vídeo de hoje, e se você gostou, por gentileza, deixa aqui o seu like e se inscreve no canal Dividendo e Tradição, porque é uma forma de você me ajudar aqui gratuitamente e ajuda demais. Muito obrigado por ter assistido até esse ponto aqui do vídeo. Inclusive, eu te convido a enviar esse vídeo para aquele teu amigo que está pensando em investir em Caixa Seguridade ou que já investe. E agora, já que você chegou até esse ponto, eu também te convido a assistir esse outro vídeo que está aparecendo na sua tela para você descobrir os prós e contras de investir em Itaúsa. Eu tenho certeza que você vai gostar. Um abraço para você e fique com Deus!